Em Mateus capítulo 23, versículos de 13 a 15, Jesus denuncia ferozmente a hipocrisia religiosa dos fariseus e escribas. Esses versículos são um poderoso alerta para todos nós, especialmente para aqueles que estão em posição de liderança espiritual. Jesus, com santo rigor, expõe como esses líderes fechavam o reino dos céus para os outros, exploravam os vulneráveis e transformavam novos convertidos em ainda mais corrompidos. Você já parou para pensar como a hipocrisia pode estar enraizada em nossa vida espiritual? Como nossas ações podem estar afastando outros do verdadeiro caminho da vontade de Deus? Esta mensagem não é apenas uma exposição bíblica, é um chamado urgente à reflexão e à transformação pessoal. A cada versículo vamos analisar lições fundamentais e práticas para o nosso dia a dia, que podem moldar nossa jornada de fé de maneira profunda e duradoura. Não perca nenhum detalhe, pois, ao final, você terá uma nova perspectiva sobre sua própria vida espiritual e sobre como podemos verdadeiramente seguir o exemplo de Jesus. Este é o momento de confrontar a hipocrisia e abraçar uma fé autêntica e transformadora. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão tentando. Aqui, Jesus acusa os fariseus e mestres da lei de serem obstáculos para aqueles que buscam entrar no reino dos céus. Ao distorcer a lei e impor tradições humanas como mandamentos divinos, eles não apenas falham em entrar no reino de Deus, mas também impedem outros de fazerem o mesmo. A crítica aqui é a hipocrisia de parecerem religiosos e piedosos externamente, enquanto bloqueiam o verdadeiro acesso à fé e à salvação. Além disso, Jesus critica aqui o fato de eles explorarem os vulneráveis, como as viúvas, possivelmente enganando-as para se beneficiar de suas propriedades, enquanto mantêm uma aparência de piedade através de longas orações. Isso reflete uma condenação da exploração dos pobres e uma advertência de que a justiça divina é mais severa para aqueles que abusam de sua posição religiosa para fins egoístas. Jesus condena os esforços dos fariseus em converter pessoas ao judaísmo. Ele critica não apenas a energia que eles dedicam para ganhar um único convertido, mas também o resultado dessa conversão. Ele deixa claro que esses novos convertidos ao judaísmo se tornam ainda mais corruptos e condenados do que os próprios fariseus. Esse ensino destaca a irresponsabilidade de ensinar e impor regras que desviam as pessoas do verdadeiro entendimento e prática da fé. É importante dizer que o verdadeiro ministro do Evangelho busca o reino de Deus em sua vida. Isso é uma prioridade para ele. E em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo: se alguém deseja ser bispo, isto é, o pastor, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem cilada do diabo. Esses são os requisitos para aquele que almeja o episcopado ou o pastorado, o ministério. As exigências bíblicas são essas. O que é que isso nos ensina? Que antes de querer liderar outras pessoas, o ministro do Evangelho deve cuidar bem de sua própria vida. E por que isso? Porque a hipocrisia nos líderes pode desviar quem deseja conhecer a verdade. Há muitas pessoas desanimadas da fé, muitas pessoas que não querem servir a Jesus por causa do escândalo ou do comportamento de outros líderes religiosos. E nesse sentido, em Lucas 11, versículo 52, o Senhor Jesus diz: ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Então sim, um líder corrupto, ele impede outras pessoas de terem relacionamento profundo com Jesus.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso vocês serão punidos mais severamente. O Senhor Jesus condena abertamente líderes que exploram os vulneráveis. Porque a exploração aos vulneráveis é totalmente contraditória ao ensinamento do Senhor Jesus. Nesse sentido, em Provérbios capítulo 22, versículos 22 e 23 está escrito: não explore os pobres porque são pobres, e não oprima o necessitado no tribunal. A verdadeira fé se manifesta em ações de compaixão e justiça. O líder vocacionado cuida do povo, não o explora. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso, que o pastor, ele entra pela porta e as ovelhas o conhecem. Já o ladrão, ele entra à força e as ovelhas não o conhecem. O líder vocacionado, ele tem um coração voltado para as necessidades das pessoas. E nesse sentido, Tiago capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pela corrupção do mundo. É importante também ter em mente que a punição é proporcional à hipocrisia dos atos praticados. E nesse sentido, eu penso muito na coragem que os falsos profetas têm. Sim, porque na maioria dos casos eles sabem qual é a correta vontade de Deus. Eles sabem sim o que deveriam ensinar, mas eles têm a coragem de ensinar o erro de forma consciente. É muita coragem, porque de Deus não se zomba. Dura coisa é enfrentar a ira do Senhor. E nesse sentido, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe é devido pelas coisas enquanto estava no corpo, sejam boas, sejam más. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês percorrem terra e mar para fazer um único prosélito, e quando conseguem, fazem dele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Aqui o Senhor Jesus fala sobre o empenho dos judeus, dos fariseus, em converter alguém ao judaísmo. E a severidade das palavras de Jesus chega a chocar, porque ele diz, uma vez que o novo convertido deles se tornaria 2 vezes filho do inferno, mais do que eles. Ou seja, era alguém mais perverso do que seus pais na fé, digamos assim. Converter alguém ou influenciar alguém exige responsabilidade e integridade, especialmente quando se trata da fé em Jesus. Aqui no Jesus e a Bíblia, o Jesus e a Bíblia, na verdade, é fruto do meu relacionamento pessoal com Jesus. Daquilo que o Senhor fala comigo nos devocionais, nos meus momentos de intimidade. Ele nasceu assim. E ele continua assim. Eu não venho aqui discursar para você sobre o que está escrito em Mateus 23. Ou sobre o que está escrito em qualquer outra parte da Escritura. É o que eu tenho procurado viver. Eu não sou perfeito, obviamente. Mas assim como você, eu também estou buscando crescer na fé. E o que eu compartilho com você é exatamente essa ministração interior. Entende? E um bom resumo disso, tanto do eu estar aqui como do você estar aí, o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É isso. Antes de falar sobre Jesus para você, ele ocupa o primeiro lugar na minha vida, entende? O trono do meu coração. Porque antes de falar para você, eu procuro cuidar primeiro da minha fé. E Paulo diz que eu devo perseverar nisso, porque fazendo isso, seremos salvos, tanto eu quanto você. Entende? Esse é o meu grande objetivo. É isso que eu tenho em mente quando eu prego o Evangelho para você. Ensinar sobre Jesus de maneira errada é mais danoso do que não ensinar. Pois é melhor você ficar calado ou eu do que ensinarmos errado. E nesse sentido, Ezequiel 33:6 diz: mas se o sentinela vê a espada vindo e não toca a trombeta para advertir o povo, e a espada vem e tira a vida de um deles, esse homem será tirado por causa de sua iniquidade. Mas eu responsabilizarei o sentinela
pela morte do homem. O verdadeiro discipulado reflete o caráter e os ensinamentos do Senhor Jesus, e ele deixou isso muito claro em João capítulo 13, versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu e você devemos nos apegar à palavra, a vivê-la, a ensiná-la, a compartilhá-la, a guardar ela no nosso coração, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos orar? Pai Santo, nós lhe damos graças por sua palavra que nos guia e ilumina. Ao refletir nela, pedimos que o Senhor revele qualquer hipocrisia que haja em nossos corações. Ajude-nos a viver uma fé autêntica que não apenas fala de amor, mas o demonstra através de nossas ações. Senhor, que não sejamos obstáculos para aqueles que buscam teu reino, mas, pelo contrário, sejamos portadores da tua luz, abrindo caminhos para todos aqueles que te procuram. Dá-nos sabedoria e humildade para liderar com integridade, cuidando dos vulneráveis e promovendo a justiça. Ajuda-nos a ser exemplos vivos de teu amor e verdade, guiando outros a uma verdadeira comunhão com o Senhor. Que nossas vidas reflitam a pureza e sinceridade do teu chamado, e que possamos transformar corações, não pela nossa força, mas pelo poder do teu Espírito Santo. Nós oramos assim, crendo em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber por que os melhores líderes não estão necessariamente no palco, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: santifica o meu coração, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.